Quando a gente fala de função afim, a gente também pode se referir a ela como uma função do primeiro grau, porque é uma função polinomial do primeiro grau. Esse nome primeiro grau se refere ao grau do polinômio. Função não tem grau, quem tem grau é o polinômio. Para simplificar, as pessoas acabam tratando como função do primeiro grau. Ela tem que ter este formato: f de x, deixa eu mudar a cor aqui, f de x, nome da função, que está dependente do x, vai ser a vezes x mais b. Essa função é uma função real, quer dizer então que no lugar do x pode entrar qualquer número real, e o a e b são constantes reais, são números reais quaisquer. O que a gente tem que saber daqui é que o valor a, o valor que está associado ao x, multiplicando o x, é aquilo que a gente vai chamar de coeficiente angular da função ou da reta. Coeficiente angular. O que ele vai dizer para mim? Que informação de importante ele vai ter? Vai dizer se a função ou o gráfico que essa função reta, se é uma função crescente ou uma função decrescente. Então a gente vai colocar assim: se o a for positivo, o que a gente tem é que a função é crescente. À medida que aumenta o x, aumenta o valor do y, que é o valor da função. Em contrapartida, se o a for menor que zero, se for negativo, a função vai ser uma função decrescente. Sua reta, o gráfico que representa a função, vai ser também uma reta decrescente. Isso quer dizer que, à medida que o x aumenta, o valor do y ou o valor da função estão diminuindo. Tiago, mas e se o a for zero? Se o a for zero, vai ser um caso particular que a gente vai falar daqui a pouquinho, de uma função constante. Daí ela não é mais uma função afim, ela não é mais uma função de primeiro grau. Para ser de primeiro grau, esse a tem que ser diferente de zero. Este valor b, que está associado, sendo somado ao ax, o termo independente de x, o número que estiver sozinho sem o x, vai ser aquilo que a gente chama de coeficiente linear da nossa função. Que informação ele vai trazer para a gente? Vai ser o valor do y do ponto em que a reta cruza o eixo y. Então vai ser a coordenada y desse ponto. Sempre o coeficiente linear de uma função afim, de uma função de primeiro grau, indica para você em que momento a reta, que é o gráfico da função afim, que é o gráfico da função de primeiro grau, em que momento essa reta vai cruzar o eixo y, o eixo das ordenadas. Casos particulares da função afim. Vamos ver. O que aconteceria se o a fosse zero? Se o a fosse igual a zero, como ia ficar o formato daquela função? A função ia ficar f de x igual, se o a vale zero, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Esse primeiro termo daqui desaparece, sobra apenas o b. Isso é a característica ou o formato de uma função que a gente chama de função constante. O que é o gráfico dessa função constante? Vai ser uma reta paralela ao eixo x. Vamos imaginar aqui um par de eixos. Ficou bom não? Aqui vai estar o x e o y. Deixa eu só colocar mais fino. Isso. Aqui está o x, aqui está o y. Se eu falo para você
esse aqui é o eixo y, esse aqui é o eixo x, a função f de x igual a b vai ser uma reta constante aqui, passando pelo b. Vamos supor, chuta um valor aqui, f de x igual a 3. O que eu sei? Que quando o x for 0, a função vai valer 3, quando o x for 1 vai valer 3, quando o x for 2 também vai valer 3, então é uma reta constante. Independente do x que eu pegue, o valor da função vai ser sempre o mesmo. Podia ser aqui para baixo, se essa constante for um valor negativo. Então, esse é o caso mais simples que você vai ter de funções, que é a função constante. Ela é sempre o mesmo valor. No caso de não ser o a igual a zero, se fosse o b igual a zero, o que ia acontecer com a nossa função afim? Se o b for igual a zero, como é que vai ficar o formato dela? Eu teria f de x igual a vezes x. O b desapareceu, isso aqui zerou. Toda vez que você tem uma função neste formato, ela também tem uma denominação especial. Ela é uma chamada função linear. Então, uma função linear é uma função afim especial. Que tipo de função afim? O tipo de função afim em que o coeficiente linear é zero. Isso aqui tem que desaparecer. Eu não posso falar que isso aqui é uma função linear. Para ser linear, esse valor tem que ser zero. O b tem que desaparecer. Então, só faz sentido falar em função linear quando ela é com esse formato. F de x igual a x ou y igual a x. Característica desse tipo de função vai ser uma reta, mas que passa pela origem do sistema. Espera um pouquinho que eu vou fazer um par de eixos aqui também. X, Y, X, Y. Vamos dizer que aqui é o Y, aqui está o X. E eu posso ter, claro, dois formatos. Ou ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. Nos dois casos, nos dois formatos, o que eu tenho é que a função vai ter que passar, o gráfico dessa função vai ter que passar pelo 0, 0. Vai ter que passar pela origem. Isso é uma obrigatoriedade de função linear, já que não tem o b, ou que o b vale zero. Então ela tem que passar aqui, ó, na origem do sistema. Agora, se eu falei do gráfico da função constante, falei do gráfico da função linear, qual será o gráfico dessa função afim, a função de primeiro grau? Uma reta crescente ou decrescente, de acordo com o valor A, e que passa no y valendo b. Então, se eu fizesse aqui eixo x, eixo y, deixa eu colocar mais fino isso. Eixo x, eixo y. Esse é o y, aqui é o x. O que será o gráfico de uma função de primeiro grau? Algo assim. Uma função afim ou de primeiro grau, tanto faz. O que eu sei dela? Nesse caso, estou olhando para uma reta crescente, então seria um A positivo. Se ela fosse decrescente, o A seria negativo. E olhando para cá, claramente esse ponto tem que ser o B, o coeficiente linear. Sempre o coeficiente linear indica onde a reta cruza o eixo Y. Você poderia se perguntar, e o x, que ponto é esse? Esse é um ponto especial da função, que a gente dá o nome de raiz da função. Raiz.
Toda vez que se fala em raiz de uma função, você quer saber o momento em que a função se iguala a zero. Em alguns lugares você vai encontrar, ao invés de raiz da função, esse ponto chamado zero da função. Então, raiz de função ou zero da função é o valor de x que torna a função igual a zero. Se a função tinha este formato, ax mais b, você pode igualá-la a zero. Ax mais b igual a zero. Você quer achar o valor x, passa o b subtraindo para lá e o a dividindo, o x vai ter o formato menos b sobre a. Algumas pessoas decoram isso aqui como a raiz. Eu acho muito mais simples você decorar que raiz zera a função. Então pega a função igual a zero e aí resolve. Não preciso decorar isso não. Tenho que saber gráfico, tenho que saber coeficiente angular e linear, o que cada um representa, crescente ou decrescente, se for positivo ou negativo, ponto em que cruza o eixo y. Se a função é uma constante, ela tem um gráfico que é uma reta paralela ao eixo x, seja positivo ou negativo, de acordo com o valor. E se a função afim não tem b, não tem coeficiente linear, ela se tornou uma função linear. Característica dela ainda uma reta, mas que passa pela origem do sistema.